Era para ser um dia como qualquer outro. Uma mãe simples, com roupas modestas e um olhar cansado, entrou em um shopping luxuoso, segurando a mãozinha do seu filho pequeno. O menino, com os olhos brilhando de curiosidade, apontava para as vitrines cheias de brinquedos caros, enquanto a mãe tentava acalmar seu entusiasmo. Ela não queria que ele criasse esperanças. Afinal, tudo ali era inacessível para eles. Mas o que aconteceu em seguida foi uma cena que ninguém jamais esqueceria. Os seguranças do shopping a observaram desde o momento em que pisou ali. Cochichavam entre si, olhavam com desconfiança. E então, sem aviso, um deles se aproximou e parou bem na frente dela, bloqueando sua passagem. O olhar frio e acusador fez com que a mãe apertasse ainda mais a mão do filho. "A senhora pode me acompanhar?" ele disse, sem sequer disfarçar a hostilidade. O silêncio no ar era cortante. Pessoas olhavam, mas ninguém intervia. Ela não havia feito nada, mas estava sendo tratada como uma criminosa. O menino, assustado, escondeu o rostinho no avental da mãe. Eu só estou olhando as vitrines." Ela tentou explicar, a voz embargada. Mas o segurança não quis saber. "Não precisamos desse tipo de gente aqui", ele disparou, empurrando a mulher com desprezo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. A vergonha queimava seu rosto. Não era a primeira vez que sentia esse tipo de humilhação. Mas naquele dia, algo de diferente aconteceu. Algo que ninguém jamais esperaria. Porque sem que soubesse, uma pessoa muito especial estava ali, observando tudo. Uma pessoa que não aceitaria ver tamanha injustiça sem fazer nada. Essa pessoa era Neymar. O jogador, que passava pelo local discretamente, viu a cena e ficou paralisado. Ele conhecia aquela dor. Sabia o que era ser desacreditado, o que era ser julgado sem motivo. E naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Declare: "Tenho fé", se acredita no poder da intercessão divina. Neymar não hesitou. Caminhou até o segurança e se colocou entre ele e a mulher. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz era firme, imponente. O segurança ficou sem graça. Não esperava que alguém interferisse, muito menos alguém como Neymar. A mulher olhou para ele sem acreditar. O menino segurou ainda mais forte sua mãe, como se pressentisse que aquele homem alto e bem vestido era sua única esperança. O segurança tentou se justificar. "Senhor, eu achei que..." Mas Neymar não deixou ele terminar. "Achou o quê? Que uma mãe com seu filho não tem o direito de entrar aqui? Que gente simples não pode sonhar? Olha bem para essa mulher. O que ela fez? O que seu filho fez para serem tratados assim?" O silêncio tomou conta do ambiente. As pessoas, antes indiferentes, agora paravam para assistir. Algumas até abaixavam a cabeça, envergonhadas por não terem feito nada antes. O segurança engoliu seco. Ele sabia que havia cruzado um limite. Mas Neymar não parou por aí. Ele olhou para a mulher e, com um gesto de carinho, colocou a mão no ombro dela. "Me perdoe por isso. Isso não deveria acontecer com ninguém." Ela mal conseguiu responder. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O menino, ainda abraçado à mãe, olhava para Neymar com admiração. Ele nunca se esqueceria daquele momento. "Eu tenho esperança se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados." Mas Neymar não ficou só nas palavras. Ele olhou para o menino. Viu nos olhos dele um brilho de esperança misturado ao medo que sentira. E então, sem pensar duas vezes, pegou a mão do garoto e o levou até uma das lojas de brinquedos mais caras do shopping. "Escolhe o que quiser", disse com um sorriso sincero. A mãe tentou protestar, mas Neymar fez um gesto para que ela não se preocupasse. "Hoje seu filho vai lembrar desse dia por outro motivo, porque ninguém merece sair daqui carregando essa dor." A criança hesitou, como se não acreditasse que aquilo era real. Mas quando viu o incentivo no olhar de Neymar, correu para os corredores da loja maravilhado. Os vendedores, que antes ignoravam a mulher e seu filho, agora estavam prontos para atender qualquer desejo do menino. O segurança, envergonhado, assistia tudo sem saber o que fazer. E as pessoas ao redor? Algumas gravavam, outras simplesmente assistiam, sem palavras, porque naquele dia todos aprenderam uma lição.
Eu confio em Deus se você acredita que o melhor ainda está por vir. A mulher segurava as próprias mãos, ainda atônita. Por quê? Ela conseguiu perguntar para Neymar, a voz tremendo. Ele sorriu. Porque ninguém tem o direito de te fazer sentir menos. Porque eu sei o que é isso. E porque seu filho merece saber que ainda existem pessoas que se importam. Ela chorou mais ainda, mas dessa vez não era de vergonha. Era de gratidão, de um alívio que há muito tempo não sentia. O menino voltou correndo com um carrinho nas mãos, os olhos brilhando. Mamãe, olha! O moço deixou eu escolher. Neymar bagunçou os cabelos do garoto e piscou para a mãe dele. Agora esse shopping tem uma nova história para contar. E então, sem esperar reconhecimento, sem precisar de aplausos, ele se virou e foi embora. Mas para aquela mulher e seu filho, Neymar jamais seria esquecido. O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. A história se espalhou. E o que ninguém esperava era que, dias depois, aquela cena tomou conta das redes sociais. Pessoas que nem estavam no shopping começaram a compartilhar a história, emocionadas com o que Neymar havia feito. Vídeos gravados por clientes mostravam cada detalhe: a humilhação, a interferência dele, o gesto nobre. A mãe e o filho, que antes eram invisíveis para muitos, agora estavam no centro de uma lição que ninguém poderia ignorar. Mas o que mais surpreendeu foi a reação do próprio shopping. A administração, pressionada pela repercussão, emitiu uma nota pública dizendo que não compactuava com o comportamento do segurança e que ele já havia sido afastado. Era uma tentativa desesperada de conter o escândalo. Mas será que isso bastava? Será que apenas demitir um funcionário resolveria o verdadeiro problema? Ou aquele caso era só um reflexo de algo muito maior e mais profundo? Porque o que ficou evidente para todos era uma verdade que muitos fingem não ver: o preconceito contra os mais humildes. Quantas vezes pessoas simples entram em lojas e são ignoradas? Quantas mães já sentiram o olhar de desprezo apenas por usarem roupas modestas? Quantos seguranças já abordaram alguém apenas porque acharam que essa pessoa não deveria estar ali? A história de Neymar não era apenas sobre ele, era sobre milhares de pessoas que passam por isso todos os dias. Declare "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E enquanto a polêmica crescia, Neymar permaneceu em silêncio. Ele não queria holofotes, não queria aplausos. O que ele fez não foi para aparecer, mas porque sentiu que era o certo. Mas então, algo inesperado aconteceu. A própria mulher, que antes se sentia tão pequena, decidiu se pronunciar. Emocionada, gravou um vídeo contando sua versão da história. "Eu nunca pensei que alguém como ele olharia para alguém como eu", ela disse, com lágrimas nos olhos. O menino apareceu ao lado da mãe, segurando firme o carrinho que ganhou de Neymar. "Agora eu sei que existem pessoas boas no mundo", disse com sua voz infantil e inocente. E aquela frase, dita por uma criança, tocou milhares de corações. Porque se até uma criança consegue perceber o peso da bondade, por que tantos adultos insistem em ignorá-la? Por que a empatia se tornou um luxo quando deveria ser algo natural? Escreva "eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Mas a história não parou por aí. Inspirados pelo gesto de Neymar, muitos seguidores começaram a compartilhar suas próprias experiências de humilhação e superação. Uma avalanche de relatos tomou conta da internet. Pessoas que foram tratadas como ladrões por serem pobres, mas que sentiram vergonha por não terem dinheiro para comprar um presente para seus filhos. Homens e mulheres que carregaram o peso do preconceito durante toda a vida. E foi nesse momento que algo poderoso aconteceu, porque, ao expor essa realidade, algo começou a mudar. Lojas passaram a treinar melhor seus funcionários. Pessoas começaram a refletir sobre a forma como tratam os outros. Pequenos gestos de gentileza começaram a aparecer em lugares onde antes só havia frieza. Tudo por causa de um ato de compaixão. Um ato que ninguém esperava, mas que foi capaz de transformar vidas. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E talvez seja esse o verdadeiro milagre da história. Não foi apenas sobre Neymar. Não foi apenas sobre aquela mãe ou seu filho. Foi sobre todos nós. Sobre a forma como escolhemos tratar uns aos outros. Sobre a bondade que, mesmo em um mundo tão frio, ainda
ainda pode brilhar. E agora, a grande questão que fica é: quantas outras pessoas nesse exato momento estão passando pelo que aquela mãe passou? Quantos ainda precisam de um olhar de compaixão, de um gesto de humanidade? E mais do que isso, será que quando tivermos a chance de agir, vamos escolher o silêncio? Ou vamos ser como Neymar e fazer a diferença? Porque no fim das contas, o que realmente importa não é a fama, o dinheiro ou o status. O que importa é o que deixamos no coração das pessoas. O que importa é a maneira como escolhemos enxergar o outro. E essa talvez seja a maior lição de todas. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Mas a história ainda não acabou, porque o que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia prever. Dias depois, a mãe recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz educada perguntou seu nome e confirmou sua identidade. Senhora, gostaríamos de convidá-la para um encontro muito especial, disse a pessoa misteriosa. Ela ficou confusa, sem entender do que se tratava. Mas quando a explicação veio, seu coração quase parou. Era um convite vindo diretamente da equipe de Neymar. O próprio jogador queria encontrá-la novamente, mas não apenas para conversar. Ele queria ajudá-la de uma maneira que ela jamais imaginaria. Por favor, traga seu filho. O Neymar fez questão de incluí-lo nisso. A mulher mal conseguia acreditar. O menino ao seu lado pulava de alegria. Mamãe, eu vou ver o moço de novo? Sim, ele iria. Mas o que aconteceria naquele encontro mudaria suas vidas para sempre. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Quando chegou ao local combinado, suas mãos estavam suadas. O nervosismo tomava conta de seu corpo. Mas assim que viu Neymar, aquele mesmo homem que defendeu sua dignidade dias atrás, um alívio inexplicável a invadiu. Ele a recebeu com um abraço sincero e abaixou-se para cumprimentar o menino, que correu até ele sem hesitar. A criança já não via Neymar como uma estrela do futebol, mas sim como alguém que lhe deu um momento de alegria quando mais precisava. Neymar olhou nos olhos daquela mulher e disse algo que ela jamais esqueceria. Eu sei que um brinquedo não muda a vida de ninguém, mas eu também sei que ninguém merece passar pelo que você passou. Então, quero fazer algo mais por você. Ela não conseguia falar, apenas balançou a cabeça segurando as lágrimas. Então Neymar pegou um envelope e entregou em suas mãos. O que havia ali a faria perder o chão. Escreva: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Dentro do envelope havia mais do que palavras. Havia um presente que mudaria seu destino. Era uma ajuda financeira para que ela pudesse recomeçar, para que não precisasse mais temer o dia seguinte, para que seu filho nunca mais precisasse olhar vitrines, sonhando com o que não podia ter. Isso é para vocês, para que ninguém nunca mais tenha o direito de te fazer sentir pequena. A mãe desabou em lágrimas. O menino, sem entender completamente, apenas segurou sua mão e sorriu. Mas Neymar não parou por aí. Ele sabia que dar dinheiro não era suficiente. Eu também consegui algo mais para você. Um trabalho, algo digno, para que você possa caminhar com a cabeça erguida. A mulher mal conseguia respirar. Era como se o peso do mundo tivesse sido tirado de suas costas. Mas por quê? Ela perguntou, ainda sem acreditar. Neymar sorriu. Porque um dia alguém acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E agora é a minha vez de fazer o mesmo. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A história dela, que antes era de humilhação, agora se tornava uma história de esperança. E tudo isso porque alguém decidiu agir. Porque em vez de virar o rosto, Neymar escolheu enfrentar a injustiça. E aquela mulher que entrou no shopping se sentindo invisível, agora sabia que era vista, sabia que era valorizada, sabia que não estava sozinha. Mas o que ela não sabia era que naquele mesmo momento, milhões de pessoas estavam ouvindo sua história. E cada uma delas estava sendo tocada de uma maneira diferente. O que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. A atitude de Neymar inspirou outras pessoas a ajudarem desconhecidos ao seu redor.
Pequenos gestos começaram a se multiplicar. Pessoas se uniram para doar alimentos, roupas, oportunidades. A compaixão se espalhava como uma corrente invisível de bondade. E tudo isso começou com um simples ato de empatia. Deixe eu tenho fé se acredita que Deus sempre age na hora certa. E então, a pergunta que fica para todos nós é: quantas vezes já vimos alguém ser humilhado e não fizemos nada? Quantas vezes ignoramos o sofrimento alheio porque não queríamos nos envolver, porque era mais fácil olhar para o outro lado? Mas e se, da próxima vez, escolhermos agir? E se escolhermos ser o motivo pelo qual alguém volta a acreditar na humanidade? Porque, no fim, a verdadeira grandeza não está na fama nem na fortuna. Está na capacidade de enxergar o outro, de estender a mão, de ser a resposta para a oração de alguém. E talvez, assim como Neymar fez naquele dia, possamos fazer a diferença na vida de alguém que nunca esquecerá o que fizemos por ela. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Mas essa história ainda não terminou, porque o que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia imaginar. Dias depois, aquela mãe, agora com um novo brilho no olhar, decidiu fazer algo que ninguém esperava. Em vez de simplesmente aceitar a ajuda e seguir sua vida, ela escolheu retribuir de uma forma emocionante. Usando o dinheiro que recebeu e o novo emprego que Neymar conseguiu para ela, começou a ajudar outras mães que passavam pelo que ela viveu. Sim, aquela mulher que um dia foi humilhada, agora se tornava um símbolo de esperança para tantas outras. Ela passou a visitar comunidades carentes, levando alimentos e brinquedos para crianças que, assim como seu filho, sonhavam em ter algo simples, mas precioso. Não era sobre o valor material, era sobre mostrar a essas famílias que elas não estavam sozinhas. Se um dia alguém olhou para mim e decidiu mudar minha vida, eu também posso fazer o mesmo por outros, dizia emocionada. E pouco a pouco, sua história começou a tocar mais e mais corações. Escreva: eu confio em Deus, se acredita que o melhor ainda está por vir. A história chegou até Neymar, que ficou profundamente emocionado ao ver o impacto que seu gesto havia causado. Ele sabia que aquele era o verdadeiro propósito de tudo aquilo. Não se tratava de um ato isolado, mas de um efeito em cadeia, uma corrente de bondade que se espalhava e tocava vidas que ele nem sequer conhecia. Foi então que ele decidiu dar um passo ainda maior. Sem avisar a ninguém, Neymar fez uma doação significativa para um projeto social que apoiava mães solteiras e crianças em situação de vulnerabilidade. Mas ele não queria que isso fosse sobre ele. Fez questão de manter sua identidade anônima. Para ele, o mais importante era que aquelas famílias recebessem o apoio de que precisavam, sem que sua fama estivesse no centro da história. E mais uma vez, a bondade gerava frutos. Escreva: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Enquanto isso, o segurança que humilhou aquela mulher enfrentava sua própria jornada. Após ser afastado, começou a refletir sobre suas ações. Pela primeira vez, percebeu que havia tratado muitas pessoas da mesma forma, sem nem se dar conta. Quantas outras mães ele já fez chorar? Quantas pessoas ele julgou apenas pela aparência? Sem emprego e sem respostas, ele começou a entender o peso do que havia feito. Um dia tomou coragem e procurou a mulher para pedir perdão. Eu errei, eu fui injusto e agora vejo o quanto isso pode destruir alguém, ele disse com a voz baixa e carregada de arrependimento. A mulher, que antes se sentia tão pequena diante dele, agora olhava nos olhos de um homem que finalmente compreendia o impacto de seus atos. Ela poderia ter guardado rancor, poderia ter dito palavras duras, mas escolheu algo muito maior. Deixe, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Ela sorriu com doçura e respondeu algo que ele nunca esqueceria. Eu te perdoo, porque hoje eu sei que quando escolhemos perdoar, estamos nos libertando também.
O segurança, surpreendido pela resposta, sentiu as lágrimas virem aos olhos. Ele jamais esperava que aquela mulher, a quem ele havia tratado tão mal, fosse a mesma pessoa a lhe estender a mão agora. E naquele momento ficou claro que essa história nunca foi apenas sobre Neymar. Nunca foi apenas sobre um shopping, um segurança ou uma mãe com seu filho. Era sobre algo muito maior. Era sobre a transformação que acontece quando a compaixão entra em cena. Quando alguém escolhe não apenas assistir à injustiça, mas enfrentá-la. Quando o amor pelo próximo fala mais alto do que qualquer outra coisa. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Mas o impacto dessa história ainda não havia terminado, porque o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. O perdão daquela mulher não apenas mudou o coração do segurança, mas também fez com que ele tomasse uma decisão que ninguém esperava. Ele começou a trabalhar em projetos sociais, ajudando exatamente as pessoas que antes ele desprezava. Usando sua experiência como segurança, passou a ensinar jovens de comunidades carentes sobre respeito, dignidade e como lidar com diferentes tipos de pessoas sem preconceito. Ele queria garantir que ninguém mais passasse pelo que aquela mãe passou. E a mulher? Ela seguiu firme em sua missão. Criou um pequeno projeto comunitário, onde ajudava outras mães solteiras que enfrentavam dificuldades. Com o apoio que recebeu, conseguiu abrir uma pequena loja de roupas simples e acessíveis, um lugar onde ninguém seria julgado pela aparência. Eu sei o que é ser olhada com desdém. Aqui, todas são bem-vindas, dizia sempre, com um sorriso que agora carregava esperança e não mais dor. Declare: eu confio em Deus, se acredita que sua vitória está chegando. E então, algo inesperado aconteceu. Neymar, que acompanhava tudo de longe, decidiu fazer uma última surpresa para ela. Certo dia, enquanto trabalhava em sua lojinha, um homem entrou e entregou a ela um envelope. Ela reconheceu imediatamente o símbolo de uma das maiores instituições de caridade do país. Com as mãos tremendo, abriu e leu a mensagem. Neymar havia feito uma doação para que sua loja crescesse e ajudasse ainda mais pessoas. Mas o que mais a emocionou foi o bilhete que vinha junto. Ninguém jamais deveria sentir o que você sentiu, mas você transformou sua dor em algo lindo. Que essa semente cresça e continue mudando vidas, assim como a sua foi mudada. Com carinho, Neymar. A mulher não segurou as lágrimas. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre alguém que, mesmo podendo esquecer, escolheu lembrar. Que, mesmo podendo seguir sua vida sem olhar para trás, decidiu continuar ajudando. Escreva: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E assim, a história daquela mãe que foi humilhada por ser pobre se transformou em uma história de superação, de fé e de recomeço. Porque quando alguém decide agir, quando uma única pessoa escolhe fazer a diferença, as consequências são inimagináveis. O que começou como um dia de dor se tornou um exemplo para milhares de pessoas. E a pergunta que fica para todos nós é: e se tivermos a chance de fazer o mesmo, será que teremos coragem de agir? Porque no fim, não se trata de fama ou de dinheiro, não se trata de estar no lugar certo na hora certa. Trata-se de olhar para o próximo e reconhecer sua humanidade. Trata-se de entender que todos nós temos o poder de mudar a vida de alguém, seja com um gesto simples, uma palavra de apoio ou uma atitude de compaixão. E talvez, assim como Neymar fez naquele dia, possamos ser o motivo pelo qual alguém voltará a acreditar na bondade do mundo. Deixe Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Mas essa história ainda não terminou, porque o que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia imaginar. O impacto dessa história atravessou fronteiras, alcançando lugares e pessoas que nunca tinham ouvido falar daquela mulher ou do que ela passou. Mas agora todos conheciam. A mídia internacional começou a divulgar o caso e rapidamente ele se tornou um símbolo de luta contra o preconceito e a discriminação social. Repórteres buscavam entrevistas, organizações se inspiravam na história e, principalmente, mais e mais pessoas passaram a refletir sobre suas próprias atitudes.
Mas o que emocionou a todos foi o que aconteceu com o menino. Antes tímido e assustado, agora carregava um novo brilho nos olhos. O que Neymar fez por sua mãe não apenas trouxe dignidade para sua família, mas também acendeu nele um desejo profundo de um dia retribuir. Ele começou a dizer para todos que queria ser como o moço que ajudou mamãe. E aquelas palavras tinham um peso que ninguém poderia medir. Porque quando uma criança passa por uma transformação tão grande, o futuro também muda. Declare "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O menino começou a estudar com mais vontade, sabendo que sua mãe não precisava mais lutar sozinha para colocar comida na mesa. E então, algo ainda mais incrível aconteceu. Uma fundação esportiva soube de sua história e o convidou para participar de um programa especial para jovens talentos. A notícia chegou até Neymar, que, sem hesitar, fez questão de garantir que ele tivesse tudo o que precisava para se desenvolver. Era mais do que uma ajuda, era um ciclo sendo fechado. O menino que um dia segurou a mão da mãe, chorando de medo, agora tinha um novo destino traçado. Um destino onde ele não apenas seria um jogador, mas alguém que levaria consigo a maior lição que aprendeu: a importância de olhar para os outros com compaixão e respeito. Ele nunca esqueceria aquele dia no shopping, mas agora essa lembrança viraria combustível para um propósito ainda maior. Enquanto isso, a mulher continuava sua missão. Sua loja cresceu, sua comunidade se fortaleceu e outras mães começaram a encontrar ali um refúgio, um lugar onde podiam se sentir vistas e valorizadas. Pessoas que antes passavam despercebidas agora tinham um espaço onde eram respeitadas, onde ninguém olhava para elas com desprezo ou desconfiança. Aquele pequeno comércio virou um símbolo de resistência e superação. E um dia, em uma tarde qualquer, a mulher recebeu uma nova visita inesperada. Neymar, dessa vez sem câmeras, sem alarde, entrou na loja e sorriu ao ver o que ela construiu. "Eu sabia que você faria algo incrível", disse ele. A mulher, emocionada, só conseguiu agradecer. Mas Neymar, com sua humildade, apenas balançou a cabeça. "Não precisa me agradecer. Você já fez o mais difícil. Transformou sua dor em força. Escreva 'Eu tenho esperança'. Se sabe que Deus nunca te abandona." E assim, a história daquela mãe e seu filho virou um testemunho vivo do poder do amor, da empatia e da fé. O que começou como uma humilhação pública se tornou um exemplo de como o bem sempre pode prevalecer. Não importa quantas portas se fechem, quantas dificuldades apareçam. Quando existe compaixão, quando existe fé, o impossível pode se tornar realidade. Mas essa história não é só dela, é de todos nós. Porque em algum momento cada um de nós pode ser aquela mãe se sentindo invisível, desprezada. Ou podemos ser aquele segurança julgando sem perceber o impacto de nossas ações. Mas também podemos ser Neymar. Podemos ser a pessoa que escolhe agir, que escolhe estender a mão, que escolhe ser o motivo pelo qual alguém volta a acreditar no bem. Declare: "Deus é fiel", se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E agora, a pergunta que fica é: e você? Se estivesse naquela situação, teria feito algo? Ou teria apenas olhado para o outro lado? A vida nos dá chances todos os dias de sermos agentes da mudança. A questão é: estamos aproveitando essas oportunidades ou estamos deixando momentos preciosos passarem diante dos nossos olhos sem agir? Porque no fim, o que realmente importa não é o que temos, mas o que deixamos no coração das pessoas. E se um simples gesto pode transformar uma vida, então talvez esteja na hora de fazermos a diferença. Afinal, nunca sabemos quando nossa atitude pode ser o milagre que alguém está esperando. Mas essa história ainda não terminou, porque o que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia imaginar. O impacto dessa história atravessou fronteiras, alcançando lugares e pessoas que nunca tinham ouvido falar daquela mulher ou do que ela passou. Mas agora todos conheciam. A mídia internacional começou a divulgar o caso e rapidamente ele se tornou um símbolo de luta contra o preconceito e a discriminação social.
Repórteres buscavam entrevistas, organizações se inspiravam na história e, principalmente, mais e mais pessoas passaram a refletir sobre suas próprias atitudes. Mas o que emocionou a todos foi o que aconteceu com o menino. Antes tímido e assustado, agora carregava um novo brilho nos olhos. O que Neymar fez por sua mãe não apenas trouxe dignidade para sua família, mas também acendeu nele um desejo profundo de um dia retribuir. Ele começou a dizer para todos que queria ser como o moço que ajudou mamãe. E aquelas palavras tinham um peso que ninguém poderia medir. Porque quando uma criança passa por uma transformação tão grande, o futuro também muda. Declare: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O menino começou a estudar com mais vontade, sabendo que sua mãe não precisava mais lutar sozinha para colocar comida na mesa. E então, algo ainda mais incrível aconteceu. Uma fundação esportiva soube de sua história e o convidou para participar de um programa especial para jovens talentos. A notícia chegou até Neymar, que sem hesitar fez questão de garantir que ele tivesse tudo o que precisava para se desenvolver. Era mais do que uma ajuda, era um ciclo sendo fechado. O menino que um dia segurou a mão da mãe, chorando de medo, agora tinha um novo destino traçado. Um destino onde ele não apenas seria um jogador, mas alguém que levaria consigo a maior lição que aprendeu: a importância de olhar para os outros com compaixão e respeito. Ele nunca esqueceria aquele dia no shopping, mas agora essa lembrança viraria combustível para um propósito ainda maior. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Enquanto isso, a mulher continuava sua missão. Sua loja cresceu, sua comunidade se fortaleceu e outras mães começaram a encontrar ali um refúgio, um lugar onde podiam se sentir vistas e valorizadas. Pessoas que antes passavam despercebidas agora tinham um espaço onde eram respeitadas, onde ninguém olhava para elas com desprezo ou desconfiança. Aquele pequeno comércio virou um símbolo de resistência e superação. E um dia, em uma tarde qualquer, a mulher recebeu uma nova visita inesperada. Neymar, dessa vez sem câmeras, sem alarde, entrou na loja e sorriu ao ver o que ela construiu. Eu sabia que você faria algo incrível, disse ele. A mulher, emocionada, só conseguiu agradecer. Mas Neymar, com sua humildade, apenas balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. Você já fez o mais difícil. Transformou sua dor em força. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. E assim, a história daquela mãe e seu filho virou um testemunho vivo do poder do amor, da empatia e da fé. O que começou como uma humilhação pública se tornou um exemplo de como o bem sempre pode prevalecer. Não importa quantas portas se fechem, quantas dificuldades apareçam. Quando existe compaixão, quando existe fé, o impossível pode se tornar realidade. Mas essa história não é só dela, é de todos nós. Porque em algum momento cada um de nós pode ser aquela mãe se sentindo invisível, desprezada. Ou podemos ser aquele segurança julgando sem perceber o impacto de nossas ações. Mas também podemos ser Neymar. Podemos ser a pessoa que escolhe agir, que escolhe estender a mão, que escolhe ser o motivo pelo qual alguém volta a acreditar no bem. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E agora, a pergunta que fica é: e você? Se estivesse naquela situação, teria feito algo? Ou teria apenas olhado para o outro lado? A vida nos dá chances todos os dias de sermos agentes da mudança. A questão é: estamos aproveitando essas oportunidades ou estamos deixando momentos preciosos passarem diante dos nossos olhos sem agir? Porque no fim, o que realmente importa não é o que temos, mas o que deixamos no coração das pessoas. E se um simples gesto pode transformar uma vida, então talvez esteja na hora de fazermos a diferença. Afinal, nunca sabemos quando nossa atitude pode ser o milagre que alguém está esperando.